Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. É com muita satisfação que eu venho, através desse vídeo, falar um pouco a respeito daquilo que cremos que pode ser realmente, né, uma ação verdadeiramente eficaz em nossas vidas, né, frente a a todas as nossas lutas, a todas as nossas adversidades, a tudo aquilo que nós passamos no decorrer da nossa história. Essa reflexão, né, irá se basear ou se voltar naquilo que eu considero o maior e o melhor livro, né, de todos os tempos, né, a Bíblia. Em toda a sua formação literária, em toda a sua história, em toda a sua confecção, né, o processo de construção mesmo desse livro que, a meu ver, é o maior livro de todos os tempos. O livro mais vendido, o livro mais lido, o livro mais impresso, em toda a esfera, né, que, de certa forma, aí está acima, né, da impressão e da utilização de elementos sagrados de outras religiões. Então, o meu papel aqui não é desmerecer, entendeu? Ou imputar um juízo de valor, né, à tradição judaico-cristã, aquilo que nos envolve, né, enquanto ocidentais, mas salientar a importância, né, desse livro sagrado e desse livro que conserva respostas práticas ao nosso dia e respostas também amplas à nossa realidade, né, de uma maneira, vamos dizer assim, muito mais eficaz. Então, quer dizer, a Bíblia ela pode oferecer uma resposta naquele dia, naquele momento que você está passando aquela adversidade, quanto respostas, né, significativas para o momento posterior àquele processo, ou no momento em que você irá passar por uma experiência, seja ela boa ou má, seja ela prazerosa ou não. A Bíblia ela tem esse papel primordial. Primeiramente porque cremos que ela é um livro sagrado. E segundo porque, né, ela está, a sua própria formação literária contém vários livros, né, várias histórias, várias formas de se falar a respeito de inúmeras verdades. Livros de sabedoria, livros de narrativa, livros que falam, né, a respeito, né, livros biográficos que vão falar a respeito de reis, profetas, sacerdotes e, né, consequentemente, né, livros que ressaltam o poder de um único Deus, né, diferente dos outros povos da antiguidade, que criam na representação de vários deuses para a explicação da natureza. A Bíblia relata a existência de um único Deus, e esse único Deus criou e tem mantido todas as coisas debaixo do seu domínio e autoridade. O texto que eu gostaria, que eu vou ler, né, com vocês e trabalhar, é um texto que eu já trabalhei e já li anteriormente. Né, eu já trouxe, já falei a respeito dessa palavra, né, desse fragmento textual bíblico que, né, de certa forma, aí, pode ser aplicado aos nossos dias de maneira muito real. Né? Então vamos lá. Então, o texto se encontra em Gênesis, né, em hebraico Bereshit, que significa no princípio, no início. O livro de Gênesis é um livro que vai montar, ele vai construir, ele vai falar a respeito do processo de formação dos povos, de formação de toda a história terrestre, né, de toda esse complexo, né, jogo de interações humanas, famílias, né, origem. É um livro que se apega muito a essa tradição patriarcal, né, um ancestral comum a todos, o qual uma divindade fez uma promessa, um pacto, semelhante ao pacto que era realizado entre os povos ali na Mesopotâmia. O livro de Gênesis ele vai descrever muito a tradição desses povos aí da Mesopotâmia também, ali do Crescente Fértil, né, do Egito, toda aquela região ali que engloba ali a África do Norte e aquela região ali da península do Sinai. Então.
Então ele vai trabalhar e se voltar à visão de mundo desses povos naquele momento histórico ao qual, né, eles estavam sujeitos. E, consequentemente, é a base, entendeu, da formação desses povos. Os povos aí daquela região do Oriente Médio, né, e indiretamente também é base, né, para a formação também, formação para as religiões que, de certa forma, aí, nascem a partir do judaísmo, ou a partir desses primeiros 5 livros da Bíblia, no caso aqui, o judaísmo, o islamismo e o próprio cristianismo em suas várias ramificações, todas em suas várias ramificações e divisões. Então, em Gênesis capítulo 16, versículo 6, eu irei ler um pouco desse conteúdo, irei falar o título dessa pregação e o porquê realmente de se estar falando a respeito disso, de se estar trazendo essa mensagem, no caso. Então, Gênesis, capítulo 16, versículo 6. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, e faz-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. O anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te para tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, que não será contada por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste, e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a sua aflição. Ele será homem feroz, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: Tu és Deus que me vê. Porque disse: Não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Beer-Lahai. Eis que está entre Cades e Bered. E Agar deu luz a um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome de seu filho de Agar, de que Agar tivera de Ismael. E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu a luz a Ismael. Então, aqueles que conhecem, né, o livro de Gênesis, né, que estudam a respeito do livro de Gênesis, né, essa parte, principalmente essa parte aqui, vai falar a respeito, né, do nascimento de Ismael. Ismael, né, foi um dos filhos aí de Abraão, que recebeu também promessas significativas durante esse período, né, esse período de afirmação. Então sabemos a respeito da história de Abraão. Abraão, né, um cidadão mesopotâmico que vivia naquela região onde hoje é o Iraque, uma cidade que há poucos anos atrás foi praticamente destruída ali pelo Estado Islâmico, uma cidade histórica, a cidade de Ur, cheia de zigurates, cheia de templos, né, que relatam aquele período ali de 4.000 anos antes de Cristo. Abraão, ele recebeu uma promessa. Primeiro recebeu um chamado de uma entidade, de um Deus ao qual ele desconhecia. Se sentiu tocado por esse Deus que levou ele a peregrinar para o local que, no caso aí, essa entidade, Deus, né, descrito na Bíblia por Elohim, ou até mesmo Adonai, descreveu para ele, né, de que naquele local específico ao qual ele iria orientar Abraão aí, ele seria pai de muitas nações, ele teria um descendente, e a partir desse descendente, ou desses descendentes, ele seria pai de muitas nações. Pois bem, Abraão recebeu uma promessa, mas já velho, e a sua esposa também já idosa e estéril. E quando Abraão completou ali 85, 86 anos de idade, ele recebeu uma proposta a respeito de Sara. Já fazia um tempo, quase 14 anos que ele estava aí aguardando esse período de respostas, né? Essa concepção, essa gravidez de Sara, e aparentemente sem resposta alguma em relação a isso, Abraão
contou com o auxílio e o conselho da sua mulher, Sara, para que ele pudesse ter um descendente, aquele ao qual seria a promessa do próprio Deus, né, sobre a vida dele. E Abraão aceita esse conselho de Sara e tem relação com a sua serva, a serva de Sara, Agar, e ela concebe a um filho, ao qual nós vemos aqui no capítulo 11, aqui, no versículo 11 do capítulo 6, que lhe chamou de Ismael. Só que esse processo, essa concepção, né, de Agar, não foi uma concepção natural. Primeiramente, ela não era esposa de Abraão. E depois, desde o processo de concepção da gravidez, ela já foi, de certa forma, aí, humilhada pela sua patroa, no caso aí, por aquela que era realmente, né, estava acima dela, né, a sua patroa, que no caso era Sara, mulher de Abraão. Então, Agar, ela não tinha nenhum privilégio, né, por abrigar em seu ventre um filho de quem? De seu patrão. Era praticamente um meio para um fim, né, como se fosse uma barriga de aluguel, como se fosse um elemento, uma peça, né, responsável por gerar aquilo que seria a promessa de Deus a Abraão, já que a sua mulher não poderia realizar tal façanha. E com certeza a Agar se sentiu muito desprezada frente a tudo isso daí. Uma vida realmente sem sentido, uma vida sem valor, uma vida sem direção. Então, Agar decide sair da tutela de seus patrões e ter o seu filho, no caso aí, em um local que lhe fosse mais aprazível, ela e seu filho, né, levando a sua vida de uma maneira mais adequada aos seus olhos, né, já que, de certa forma, ela não gozava de nenhum privilégio por estar abrigando o filho de Abraão, pelo menos no caso aí, né, a princípio. Né. Então, simplesmente, o filho dele era importante, mas ela em si não tinha nenhuma importância. Durante esse processo de fuga, a gente vê a expressão anjo do Senhor, e quando se fala anjo do Senhor, é uma das teofanias, uma das maneiras que Deus se apresenta aos homens, né? Esse Deus do deserto, né? A princípio, né, o Gênesis trabalha a imagem de Deus como Deus do deserto, Deus de locais inóspitos, Deus que se revela. Deus se revelou a ela quando ela estava numa fonte e disse para ela retornar a Sara, ou Sarai, né? O nome de Sara não tinha sido mudado durante esse período, para que ela submetesse a autoridade de Sarai e tivesse seu filho. E foi isso que ocorreu durante esse período. Há uma outra passagem também no livro de Gênesis, Gênesis 20, Gênesis 21, versículo 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou um pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela partiu andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia, que eu não veja morrer o menino, e assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi encher o odre de água, e deu de beber ao menino. E era Deus com o menino que cresceu, habitou no deserto e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Nessa outra passagem nós observamos e vemos aqui a ação sobrenatural, né, novamente desse anjo do Senhor em um outro período, em uma outra realidade, no caso aqui em Agar. Agar já sendo praticamente expulsa ou se despedindo de Abraão. Tudo aquilo que Abraão esperava de Deus realmente se concretizou através do filho que Sara, em um tempo oportuno, durante o processo de crescimento aí de Ismael, teve, né, a chance de ter. Sara realmente concebeu, aí com quase 100 anos, né? E Abraão, já pai com 100 anos, foi pai novamente, no caso aqui, só que do filho de Agar. E uma das teofonias, né, uma das apresentações de Deus, no caso aqui em 3 pessoas que visitaram
a Abraão em um momento específico de sua vida, deixou bem claro que a promessa estava com ele e Sara teria essa criança. E depois de um ano dessa aparição, Sara realmente teve essa criança. E durante toda essa construção, logicamente que a relação entre Sara e Agar piorou. E Deus, compreendendo essa situação, compreendendo essa realidade, Ele permitiu que realmente, e aconselhou Abraão para que Abraão se despedisse de Agar. Pois embora Deus estivesse com Ismael, com Agar, em relação às promessas, em relação a tudo aquilo que Ismael iria realizar e fazer como um guerreiro, como alguém que realmente ia ter um espaço interessante durante a sua vida, constituindo, aí uma das maiores nações, vamos dizer assim, da atualidade, uma das maiores histórias, vamos dizer assim, da atualidade. Deus, Ele permitiu que Abraão se despedisse de Sara de Agar durante esse momento. E o que é interessante nessa passagem, e o que nos leva também a crer no título dessa explanação, dessa reflexão, que é o Deus que me vê, a mesma expressão que Agar se utilizou ao dar a Deus essa atribuição, o Deus que me vê. Aquele que me vê, aquele que me olha, aquele que me observa, aquele que age em meu favor. Observamos nessas duas passagens contextos de confusão, contextos de falta de direcionamento, contextos de ação simplesmente, vamos dizer assim, humana. Porque é interessante perceber e compreender que a Bíblia relata, por exemplo, assim, a ação de homens e mulheres que tiveram uma ação preponderante de Deus em relação ao caminho a seguir, em relação àquilo que deveriam fazer, realizar, em relação a tudo aquilo que eles iriam realmente executar. Abraão foi chamado para uma terra que ele não conhecia, mas sempre, em alguns momentos específicos, ele escutava a voz de Deus, Deus o aconselhava a realizar mesmo algo que aparentemente era absurdo. Só que em relação, por exemplo, a Agar, nós não vemos uma indicação específica de Deus em relação a onde ela deveria ir, o que ela deveria fazer ou realizar. Então, a princípio, nós vemos Agar humilhada, desprezada, querendo ter o seu filho em um local que fosse aprazível a ela, querendo construir uma história, e esse anjo do Senhor manda retornar, para que ela depois novamente seja expulsa da casa, e aí sim, expulsa e errante, sem direção novamente, não sabendo para onde ir, o que fazer, o que realizar. A única coisa que talvez, de certa forma, aí, saltava a lembrança de Agar é que ela tinha tido uma experiência anterior com esse Deus que tudo vê, e esse Deus que tudo vê a aconselhou a retornar a Sara, a retornar à sua antiga função, a retornar àquilo que queria desempenhar e fazer. E agora? Esse Deus iria aparecer a ela para retornar aonde ela estava? Será que realmente era a vontade do Altíssimo, nesse caso, que ela submetesse novamente à autoridade de Sara, que ela submetesse novamente àquela realidade a qual ela vivia, que ela realmente submetesse àquilo que ela estava fazendo, àquilo que ela estava realizando? Nós percebemos que essa vontade, essa ação sobrenatural de Deus sobre a vida de Agar, deu a certeza a ela de que ela era para ela, nesse momento específico, continuar. Porque no momento de maior dor e desespero dela, onde ela não encontrava água, não encontrava mais nada, esse Deus se apresenta a ela, escuta a voz do menino, escuta a voz da própria mãe e oferece água. E a certeza de que a sua promessa, a promessa que ele tinha feito a ela anteriormente, esse Deus que tudo vê, não iria se falhar. E que realmente ele estava no controle e ele iria agir, já estava agindo de acordo com a sua vontade. Então esse texto aqui, o que é interessante, essa passagem bíblica, essa perícope, essa passagem, esse texto, esse fragmento bíblico no livro de Gênesis, o que é interessante perceber é que, embora aparentemente tudo, a princípio,
estivesse aí perdido, né, Deus realmente ele estava ali observando, olhando. E no momento certo, específico, ele agiu. Ele provou quem realmente ele era. E ofereceu aí, no caso, aí, a Agar, a Ismael, aquilo que lhes faltava naquele momento, que era água. Então, em alguns momentos de nossas vidas, nós passamos por várias lutas, adversidades, problemas, e parece que estamos num deserto. E o deserto é realmente um mar de areia, você não tem direção. Você pode andar em círculo várias vezes, né, sem sair do lugar, você não sabe para onde ir, você não tem pegadas, principalmente de dia, sem se guiar pelas estrelas. E à noite, né, ela só serve para quem realmente sabe se guiar pelas estrelas, porque quem não sabe. Então o deserto ele não é local de parada, você não deve ficar parado no deserto, porque certamente você perece. Mas no deserto, entendeu? Você não sabe para onde ir. Então você sabe que você tem que andar, continuar andando, mas sem saber para onde ir, e principalmente em locais inóspitos. É comum ter em deserto, oásis, locais onde você tem, entendeu? A própria Bíblia, ela vai, nessa passagem, vai falar que existia uma árvore. Quer dizer, há locais aí que não são tão áridos assim e conservam alguma vegetação. Mas água, entendeu? São em poucos lugares, né? E onde se concentra água, há a formação de cidades, de sociedades, né? De reinos. Então não são locais assim, por exemplo, assim, inóspitos, como no caso aqui descrito pela Bíblia nas duas passagens, né? À primeira vista, quando Sara ela sai por conta própria, ela encontra água. Então isso nos leva a crer que em alguns momentos, entendeu? Nós, quando saímos por conta própria, nós até encontramos refúgio, encontramos algo que realmente é bom para nós, né? E pode nos ajudar naquele momento. Mas ainda, entendeu? Não é o suficiente, não é aquilo que irá nos manter. Então, em alguns momentos de nossas vidas, nós devemos aí perceber que aquele nosso passo, aquela nossa ação, embora esteja, de certa forma, nos sustentando, não é aquilo que podemos ter de melhor de Deus. Então, devemos retornar a uma situação que muitas vezes não é tão confortável assim, para termos, entendeu? Uma proteção, para termos realmente aí uma manutenção maior de nossas próprias vidas. Em alguns momentos somos levados realmente a sair do local onde nós estamos, aquele local onde nós nos acostumamos mesmo não sendo o melhor para nossas vidas. E nos voltamos para um deserto, e nesse deserto que nós voltamos, nós não encontramos nada, absolutamente nada, a não ser de nossas poucas provisões que irão se acabar. Então, em alguns momentos de nossas vidas, nós passamos por lutas, dificuldades, nossas provisões também se acabam. Nossas provisões também cessam. Provisões financeiras, provisões espirituais. Quantos desertos espirituais muitas vezes nós passamos? Provisões relacionadas às nossas emoções. Nos falta um carinho, nos falta um abraço, nos falta um conselho. Passamos por lutas, passamos por várias lutas e adversidades. Isso nos leva sempre, entendeu, a entender que essas lutas, elas, por mais que pareçam, por exemplo, infinitas, ou esse deserto, por mais infinito que pareça, ele não é. Porque uma coisa podemos ter certeza e trazemos isso, podemos trazer isso dessa palavra que nós lemos, que nós cremos, nós temos a certeza que estamos realmente sendo observados. Quem realmente já não teve a sensação de estar sendo observado? Não por algo espiritual, não isso, né? Mas quem nunca teve essa sensação de que alguém está nos observando e nós olhamos para um determinado local, vemos que tal pessoa está nos observando, a pessoa está nos olhando, estamos sendo acompanhados. Da mesma forma é Deus, Deus constantemente nos olha, Deus constantemente nos observa. E às vezes Ele permite que nós passemos por algumas lutas, porque nós colhemos isso daí, como na primeira instância, onde Agar vai até uma determinada situação, né? E, embora encontrando água ali, de certa forma, ela se volta, entendeu, a uma ação que ela mesma criou. Também porque Deus nos leva a passar algumas ações que, de certa forma, são inóspitas, como na segunda situação, onde Agar e o seu filho, já nascido e grande, né, atravessam, entendeu, parte no deserto ali e estão prestes a perecer, a morrer naquele instante. Ele nos leva a essas situações, mas em todas essas situações temos a certeza, devemos ter a certeza absoluta que Ele está nos observando, que Ele nos observa. Nessas situações observamos também a ação preponderante do anjo do Senhor nos dois momentos. Esse mesmo anjo que apareceu a Agar, no momento, né, onde ela estava fugindo, para que ela, errante, sem saber para onde ir,
para ela retornar à sua senhora, é esse mesmo anjo que se apresenta a ela também e oferece água para que ela possa beber e conduzir o seu filho a um local aprazível, a um local onde ele possa crescer e se desenvolver, casar, ter filhos, enfim, constituir tudo aquilo que o povo de Ismael representa aí para a nação árabe, né, e consequentemente aí para toda a humanidade. Deus permitiu tudo isso. Né? Deus ele deixou que isso acontecesse. Mas o que é interessante é que ele realmente, nessa adversidade, nesse problema, nessa situação, ele ofereceu uma saída. Ele ofereceu uma solução. Ele ofereceu uma resposta. Ele ouviu o clamor. O que podemos tirar para nós em relação a isso é que devemos clamar ao Todo-Poderoso que ainda nos observa e nos vê, que ainda realmente pode nos abençoar, que ainda realmente pode nos auxiliar. Em meio, né, a toda essa euforia de carnaval, iremos nos voltar a um período que é conhecido como Quarta-feira de Cinzas, de acordo com a tradição católica, que nos envolve, no caso, aqui no Brasil. Essa Quarta-feira de Cinzas, entendeu? Ela não deve ser algo que vá se estender a todos os meses que faltam para este ano. E também esse período de carnaval também não representa toda a alegria que iremos vivenciar durante este ano. Na verdade, o que esperamos realmente representar, ter em nossas vidas, é a certeza de que, entendeu? Deus, ele nos observa e nos leva à certeza de que nossas vidas, por mais alegre ou em alguns momentos triste que pareça, ela realmente está sobre os cuidados e proteção divina, ela realmente está sobre orientação divina, ela realmente está sobre a ação sobrenatural do Senhor. Neste começo do ano nós passamos por algumas situações bem difíceis, né? Em nossa casa, em nossa família, passamos por alguns problemas e também por algumas vitórias frente a essa realidade. Talvez, entendeu, né, nós ou você que me escuta e que me observa neste momento, esteja passando por alguma luta, por alguma adversidade, por algum problema que parece insondável, que parece indissolúvel, como o deserto que Agar enfrentou, sozinha ela e o seu filho, andando, perambulando pelo deserto, talvez aí a pé, queimando seus pés, em um sol escaldante, sem esperança ou perspectiva nenhuma. Muitas vezes somos envolvidos em um ambiente, em uma realidade que não nos oferece esperança ou saída nenhuma. Mas a certeza que nós temos é que realmente, mesmo em meio a um deserto de desespero, ou um deserto de melancolia, ou de desesperança, temos a certeza de que Deus cria algo do nada. Deus nos faz observar como Agar observou através dos olhos de Adonai aquilo que lhe faltava, que era a água. Às vezes falta um pequeno gesto, às vezes falta uma pequena observação, uma maneira de compreender aquilo que realmente precisamos para que nós venhamos a tomar posse ou ter acesso àquilo que nos falta naquele momento e nos dê a chance de prosseguir adiante frente àquilo que iremos realizar ou fazer. O Senhor mudou os olhos de Agar e Agar viu uma fonte. Talvez a fonte sempre estivesse ali, mas Agar, pelo cansaço ao qual ele estava, não tinha observado e visto aquela fonte. Talvez o Altíssimo criou aquela fonte e mudou os seus olhos para que ela visse as maravilhas que ele fez. Não importa a maneira como o milagre é feito, se o médico, por exemplo, mudou o seu diagnóstico ou não, se ele disse que tal situação era favorável, agora é desfavorável, agora é favorável novamente, não importa por que caminhos aos quais Deus vem a agir, um emprego, uma indicação que surgiu, uma oportunidade que apareceu, não importa. O que importa é que realmente Ele age e muda a nossa história, e muda a nossa maneira de compreender e entender aquilo que nós vemos. Por quê? Porque Ele é o Deus que nos vê, o Deus que vê as nossas dificuldades, o Deus que vê as nossas necessidades, um Deus que se compraz e faz aliança conosco, como a aliança que Deus fez, né? Aí no caso aí, essa aliança de prosperidade com a casa de Ismael e também com a casa de Israel, de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua bondade, de acordo com a sua fidelidade. Observando em todo o contexto bíblico, né, todas as alianças que o Altíssimo foi fazendo, né, foi realizando com a humanidade, até a última e maior de todas as alianças, em Yeshua HaMashiach, né, em Jesus Cristo,
né, que unificou todas as alianças que Deus fez com a humanidade. E essa aliança realmente é que nos traz a vida e a abundância que realmente tanto precisamos. Então, viver em conformidade com essa visão que o Senhor realmente nos oferece, nos dá a certeza, né, de que realmente essa vida, né, aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos, realmente irá surgir, irá aparecer, irá nos saciar, irá nos auxiliar a prosseguirmos naquilo que Ele realmente tem para desenvolver de melhor em nossas vidas. Então, a palavra que eu deixo para todos nesse instante aqui é que não percam a esperança, não percam a fé, não percam, né, a certeza de que realmente Ele está nos observando. E a chance que temos de sermos abençoados e acudidos por por aquele que nos observa, é nos voltarmos a Ele em compromisso, é nos voltarmos a Ele em espírito e verdade. É buscarmos a sua face, é crermos realmente nele, nesse único Deus, nesse Deus verdadeiro, que se compraz, que se preocupa conosco, que quer nos abençoar, que quer estender a mão sobre nossas vidas. A Bíblia, ela não foi escrita, entendeu, à toa. Ela não simplesmente reflete toda uma tradição e uma história de um povo específico ali da Judéia. Não é simplesmente isso. Em suas transformações religiosas até o cristianismo, em sua dissensão maior. Não. É um livro que realmente faz parte de nossas vidas. É um livro que, mesmo sendo refutado, deu origem a todas as transformações que observamos e entendemos, né, e vivenciamos a partir da idade moderna e contemporânea. Então, é um livro que não pode ser negligenciado ou deixado simplesmente aberto no Salmo 91, né, como uma espécie de amuleto. Não. Agora, o sentido da Bíblia em si não está em simplesmente você ler a Bíblia em um ano inteiro, ou ler constantemente vários livros da própria palavra, mas crer que realmente, entendeu, aquilo que se fala através da Bíblia, não visando a torpe ganância, não visando simplesmente a defesa de uma pessoalidade, a defesa simplesmente de um interesse próprio, ela é viva, né, ela é eficaz. Então, se você está passando por alguma luta, né, por algum problema indissolúvel, seja qual ele for, creia com toda certeza de mundo que aquele que te vê, aquele que nos vê, aquele que me vê, realmente ele está te observando. Ele vai te abençoar, ele vai agir, ele vai mudar a situação, ele vai mudar essa realidade. Ele irá te fazer voltar ao local onde você não deveria ter saído. Ele irá proporcionar a você, no local onde você está, condições para que você possa seguir. Não importa a orientação, aquilo que você deva fazer. Continue andando, continue indo e creia que Ele realmente está no controle e Ele vai mudar a sua história. E é isso aí, pessoal. Desejo a todos aí um ótimo 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Desejo que realmente o Altíssimo esteja presente nas suas vidas, os abençoando, né, lhes dando condições de terem uma vida e vida em abundância em todos os sentidos, com a sua família, com os seus filhos, né, uma vida realmente com propósito, não uma vida sem direção, uma vida sem organização, uma vida sem direcionamento, não, uma vida com propósito, uma vida realmente, né, voltada àquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele realmente depositou no seu coração e você sabe, e você tem a certeza absoluta que você pode realizar de acordo com a vontade do Altíssimo. Obrigado a todos, pessoal. E até a próxima, quando Deus quiser. Obrigado.